Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Ex-Aluno. O objetivo desse vídeo vai ser mostrar para vocês como a Fernanda Wengrover conseguiu atingir todos os resultados que ela sempre quis. Fala, Fernanda, seja bem-vinda. Opa, tudo bem, Barreto? Boa tarde. Como é que você tá? Tá animada? Tô muito animada, finalmente chegou o meu dia aqui de compartilhar minha De história. brilhar, você tá brilhando. Fernanda estava comentando aqui antes comigo que várias pessoas estão perguntando para ela o que ela fez, como que ela conseguiu atingir os resultados. E eu falei para ela que né, as perguntas que eu vou fazer aqui são justamente com o objetivo disso. E ela ficou feliz que ela não vai ter que mais responder ninguém, vai só mandar o link do vídeo. Ih, te desmascarei, é isso. Então tá, vamos lá, Fernanda. Primeira coisa, cara, onde foram suas aprovações, em quais especialidades e quais instituições? Então, eu sou daqui de Porto Alegre, eu me formei agora tem 2 semanas aqui na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, também conhecida como Fundação. Então, eu prestei prova no Rio Grande do Sul, e eu fiz o ENARE e eu fiz a USP São Paulo. Eu fui aprovada em anestesiologia aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Hospital São Lucas da PUC, e em 3 instituições pela prova DAM-HICS. Eu passei no Instituto de Cardiologia e no Hospital Ernesto Dornelles, que são os serviços do SANI, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Para a USP, eu passei para a segunda fase, eu fiquei na posição ali 40 e poucos, mas optei por não mandar o currículo, que eu já tinha sido aprovada aqui, deixou de fazer sentido. Mesma coisa o Enário, eu tirei ali 70 e muitos, mas também não mandei minha nota na plataforma. Maneiro. Então, assim, você não passou por aquele problema de ser escolhido pela instituição. Na verdade, você escolheu a instituição. O que é maneiro, né? Te dá o poder, cara, de você conseguir escolher o lugar que você sabe que vai ser melhor para o seu futuro. Tem muitas pessoas que abrem mão disso, sabia? Tipo, pô, fiz esse ano, cara, eu não sou uma pessoa capaz, sei lá, eu tenho base fraca, tá muito difícil, já estudei, já tentei um ano numa metodologia que, porra, não funcionou, cara, eu vou fazer o que dá, né? Você conhece alguém assim? Bah, eu conheço gente que até mudou de especialidade, já não, é difícil de passar e tal. E é triste, realmente é difícil, né, cara? Só que o grande problema que a gente aqui na Aristo sente é que a gente vê pessoas falando, eu não consigo, mas elas não conseguem ver que, na verdade, elas não conseguiram porque elas estudaram da forma errada. Esse é o grande pulo do gato. E aí, porra, entrando nesse assunto, fala pra gente como é que foi sua evolução ao longo do ano. Tipo, no início do ano, você estava tirando mais ou menos quanto? Aliás, você estudou 1 ano ou 2 anos com a gente, e estava tirando quanto no início e quanto no final? Eu fiz Aristo no 5º ano, que na época era JJ Mentoria ainda, foi o último ano com esse nome. E, sinceramente, eu não me lembro quantos acertos eu fiz no primeiro simulado de nivelamento. Mas o 5º ano foi meio aprendendo a estudar, não tinha aquela regularidade tão solidificada. Foi realmente um ano de adaptação, um ano para formar uma base, para entender mais ou menos como é que ia ser. Também 5º ano não prestava prova no final do ano, então não tem toda aquela Uhum. pressão, aquele compromisso interno, assim, tão estabelecido. E eu lembro que no meu simulado de nivelamento do 6º ano, que daí foi o primeiro ano de Aristo, propriamente dita, eu comecei o ano com 65 acertos. Uhum. E foi legal que depois no simulado de fechamento foi para 85, então deu um degrau de 20 pontos. Foi bem bom. Maneiro, cara. E não é 20 pontos de tipo de 45 para 65. Porque de 45 para 65 você acerta as questões mais fáceis, né? Aquele é o primeiro, é o mais tranquilo. Não que seja simples também, né? Precisa de esforço, mas é o mais tranquilo. Agora, de 65 para 85 é uma evolução, porra, significativa. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E antes de entrar, quando você estava imaginando lá no seu 4º ano fazer um cursinho preparatório para a prova de residência, imagino que você tenha tido várias dúvidas, vários cursos no mercado, e no final das contas você optou por fazer, na época chamava JJ Mentoria, mas optou por fazer a Aristo Residência Médica. Como é que foi esse processo? Quais foram as principais dúvidas que você teve e como é que você conseguiu sanar elas para de fato entrar aqui na Aristo?
Bah, te digo que não foi fácil, foi realmente uma encruzilhada, porque tem o cursinho grande, aquele que todo mundo faz, e, por exemplo, minha noiva fez esse cursinho grande, fez todos os subcursinhos desse cursinho grande, e ela ficou tipo, bah, não sei, tu vai realmente apostar a tua formação, esse momento tão delicado, num cursinho que é novo, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos eu conhecia só uma pessoa que fez, que é uma amiga nossa, que também já tinha feito esse cursinho grande antes, migrou para então JJ Aristo, e daí fez meio que uma conferência, assim, tá, e aí, gurias, o que vocês acham? E delas, principalmente a Manu, a amiga que estava fazendo Aristo, disse, não, para ti, te conhecendo e conhecendo os cursos que ela mesma viveu, disse, vai nesse que vai dar bom. E realmente, experimentei, comecei e não me arrependo um pingo. E por que que você acha que ela falou que para você, especificamente, seria melhor fazer Aristo e não os outros? Ah, é porque tem bastante gente que fala, tipo, ah, eu tenho base fraca, então eu vou sentar com uma apostila. E a pegada da Aristo nunca foi essa parte teórica, estudo passivo, sempre foi um estudo mais ativo. Então, nesse sentido, assim. E na sua opinião, então, para quem tem base fraca, não faz. É melhor estudar de outra forma do que estudando apenas com apostila ou com estudo passivo. É isso? Não, eu acho que para todo mundo um estudo ativo vai ser melhor. Lógico que para quem tem realmente uma base mais fraca, deva ter mais solavancos aí no caminho, deva ter que resgatar mais coisas em apostila. Isto oferece a apostila digital, que eu acabei não usando praticamente nada, mas imagino que quem realmente tenha mais dificuldade possa recorrer a esse recurso, né? Uhum. Existe, porque a impressão que a gente tem aqui dentro da empresa é que quando as pessoas têm mais base fraca, elas ficam mais inseguras, o que é normal. Sempre que você não sabe alguma coisa, se alguém te pergunta, né, faz uma pergunta específica sobre aquele assunto, você se sente mal. Então, elas naturalmente tendem a fugir de questões da prova de residência, de flashcards. Só que a verdade é que, apesar de doer mais, é o momento com o efeito teste, com questões e flashcards, que você aprende mais. Eu gosto de Com fazer muito. certeza. É Com isso. certeza, isso realmente me deu um flashback, assim, no começo eu errava as questões e eu ficava, tipo, muito bolada, assim, chateada, e daí isso realmente era um freio para eu continuar fazendo questões, mas deixa eu que parar e não, tipo, esse é o caminho, tem que fazer e errar as questões para poder aprender com isso e passar a acertar as questões, então foi realmente um momento de parar, pensar e vamos encarar esses erros e crescer com eles. Maneiro, cara. E como é que foi esse processo, então, para você aceitar que eu tô falando de antes de entrar, tá? Porque antes de entrar você já imaginou que, pô, ia ser mais efeito teste, um estudo mais direcionado, com mais questões. Mas ainda assim você provavelmente estava achando meio esquisito, porque, pô, você nunca estudou assim na sua vida. A gente passa 20 anos, 30 anos da nossa vida estudando de uma forma que a gente não sabe, que é completamente ineficiente. Isso é muito louco, né? Quando eu entrei aqui na empresa, que eu me dei conta disso, eu falei, caraca, que desperdício, eu podia ser tipo um gênio. Mas infelizmente eu não sou, porque, pô, eu não estudei da forma correta. Como é que você passou por essa decisão do tipo, pô, vou entrar num lugar que ensina de forma diferente, mas, cara, vou lá. Foi louco. Realmente foi Você- apostar na metodologia também. Eu vi, assisti esses outros papos com ex-aluno, o pessoal dizendo, não, dá certo, tipo, e daí foi e deu certo. É isso, cara. Eu também sinto isso, de que é o momento que vocês veem outra pessoa parecida com vocês tendo esse resultado, que vocês falam, cara, não, acho que vai funcionar para mim também. Então, ótimo você estar falando que você passou por essa dúvida e que é doloroso. As questões são dolorosas. É igual na academia fazer supino. Se aumenta o peso, é doloroso, pô. Mas se tu quiser daqui a 2 meses estar mais forte, você tem que fazer o supino pesado agora. Então é exatamente a mesma coisa. Então, beleza. Entrou dentro da Aristo, lá no programado, foi um ano um pouquinho mais complicado. E no tradicional, que geralmente é quando o pessoal dá um gás maior, porque tem esse limite, né, de prazo, você conseguiu evoluir mais significativamente. De tudo que a Aristo pode te oferecer, o que você acha que foi o mais decisivo para que você conseguisse evoluir mais drasticamente a sua nota?
A constância da plataforma, montar a tua semana, fazer os ajustes ali quando necessário e ter esse compromisso. Para mim era sagrado, revisão inteligente ou não, ia deitar sem entrar na plataforma as 50 questões. Eu podia não corrigir aquelas questões naquele dia, se tivesse tido um dia muito exaustivo, alguma coisa assim, mas aquele era o meu compromisso, era sagrado. E você acredita que dentro da Aristoclass, a plataforma da Aristo, que tem toda a metodologia que a gente acredita baseada em evidência científica de aprendizado mais rápido, você tem uma maior capacidade de organizar o seu estudo comparado com alguém que estuda sem a Aristoclass? Com certeza, eu pegava, fazia, porque estava na plataforma, sabia que aquilo tinha sido calculado para mim naquele momento, e tá, terminei meu dia, ainda tô com gás, boto uma atividade extra ou não, daí eu conseguia, tipo, relaxar, descansar, fazer qualquer outra coisa com consciência limpa de que a minha meta eu bati. Hum. Isso, tipo, tanto a nível, coisa do dia quanto a da semana. Eu chegava domingo, já fiz tudo que eu tinha para fazer essa semana, não tô com coisa atrasada, então eu vou de consciência limpa fazer qualquer outra coisa. Uhum. E por que você diz que a plataforma te orientava a estudar exatamente alguma coisa específica para você, personalizado para você? Essa é a joia da Aristo, é essa inteligência artificial, né, que cruza o que faz mais tempo que eu vi, com o que cai na minha prova prioritária, com o que eu tenho mais dificuldade, com tudo isso, bota num caldeirão e puxa uma coisa para eu fazer. Exato, cara. Para quem não conhece a Aristoclass, ela pega todas as informações que a Fernanda está contando para a gente e mostra na tela inicial o que você precisa estudar hoje. Então você não fica mais na dúvida. Pô, será que hoje eu vou estudar infarto ou pneumonia? Será que eu vou estudar... Será que eu vou fazer questão ou fazer flashcard? Será que eu vou ver uma videoaula ou vou ver uma apostila? Cara, tá tudo lá. Tá tudo lá e você acaba conseguindo ter esse grande benefício de organizar não somente o seu estudo, mas acaba organizando o resto da sua vida também. Né? Porque provavelmente você acabou tendo uma vida pessoal mais fácil pelo fato de você conseguir ter certeza de que você tinha cumprido o que você tinha se pré-determinado, que eram as metas semanais da Aristo. E essas metas, você acredita que eram metas muito difíceis de bater ou são assim, metas mais tranquilas ou um meio termo? Depende de onde tu tá na tua preparação. No começo do ano, os 50 questões era uma infinidade. Mas para metade, final do ano, eu fazia em meia hora, 40 minutos. Daí, lógico, mais tempo para corrigir depois, entender as alternativas e tal. Mas é um processo. Você acha que por semana você gastava quanto tempo em horas, mais ou menos, aproximado? Nunca parei para pensar por semana, mas por dia, acho no mínimo umas 2 horas de estudo por dia, mas tinha estágios que eram mais pesados, eu estava no internato, né? Então, Uhum, estágios mais pesados, estágios mais leves e uhum. mais perto, mais longe da prova, tudo isso influenciou nas horas que eu dediquei para estudo por dia. É normal, né? Segundo semestre do ano, todo mundo começa a fazer intensivo e aí tá todo mundo correndo mais rápido, você precisa realmente correr mais rápido. Assim, o intensivo, ele sobrepõe com o extensivo, então, realmente, eu estava tocando os dois ao mesmo tempo. E quando você fez o intensivo, cara, nessa época que estava mais agitada, a organização com certeza te facilitou. Teve algum outro aspecto da metodologia ou da plataforma que tenha te ajudado a evoluir a sua nota? Sim, a página de desempenho é ótima. Cara, parece uma coisa tão besta, tipo, é um troféuzinho que daí tem um númerozinho embaixo de quantos tu conseguiu. Mas tinha dias que eu tava exausta e eu não deixava de fazer o que eu tinha para fazer porque eu queria o meu troféuzinho. Então, realmente funciona. Então você diria que é possível que, dependendo da ferramenta que a plataforma de estudos te apresente, você estude ainda mesmo que tenha menos motivação. Sim, sim, a motivação é mais difícil às vezes. A prova tá lá a meses de distância, mas o troféuzinho tá ali e eu quero ele, então eu vou fazer o que a plataforma tá me dando para fazer para ganhar o troféuzinho. É isso, cara. Esse é o grande charme de você ter metas factíveis que estejam completamente ao seu alcance. Porque, sinceramente, todo mundo quer aumentar 20 pontos, todo mundo quer fazer igual a Fernanda, de 65 para 85. Só que não depende só da gente. Depende, pô, do cara da banca fazer uma questão, fazer uma prova com questões que a gente sabe responder. E às vezes a gente sabe muito,
mas a gente sabe pouco sobre o que ele perguntou para a gente. Então não está no nosso alcance. Como é que a gente consegue se controlar para fazer o que precisa ser feito? Quando você tem metas que estejam 100% ao seu alcance. E nesse caso, a Fernanda tinha tudo ao seu alcance, que era entrar na plataforma e fazer o que a plataforma está falando. É. Qual que foi o maior desafio para você ao longo desse ano? O maior desafio. Ah, foram vários, né? Para começar, que no começo do ano eu sentei com família e amigos e disse: Ó, esse ano eu quero passar e eu vou estudar para passar. Então, vai ter dias que eu vou deixar de sair com vocês, vai ter dias que eu vou estar, enfim, vou estar um pouco mais ausente, porque a minha meta está bem estabelecida e eu vou fazer o que eu tenho que fazer para alcançar ela. Então, esse foi muito difícil. Tipo, assumir esse compromisso lá no começo do ano, isso foi muito difícil. E ao longo do ano, tipo, o pessoal chamando pra sair, eu, não, tipo, não bati minha meta ainda, vou estudar um pouco mais. E mais tarde eu deixar de ir em alguns encontros, assim, de amigos e família, realmente. Mas outra coisa mais difícil, mais pra metade, final do ano, foi, tá, e aí quando é que eu vou começar a acertar 80% da prova? Uhum. Que é o que mais ou menos precisa pra passar em anestésio, tipo, quando? Tô 70 e poucos, 70 e poucos, 70 e poucos. E o que você acha que fez você evoluir, passar dessa barreira? Que é normal, geralmente tem uma barreira perto dos 60 e depois tem a barreira ali perto de 75 para chegar no 80. O que fez com que você passasse por isso? Pá, difícil. Acho que foi Pensa dentro da plataforma. persistência. Persistência é tipo, Uhum. E foi persistência fazendo o quê? Foi qualquer coisa dentro da plataforma? Teve alguma coisa que você acha que te ajudou mais? fazer as questões. Eu fazia tudo que a plataforma dava e quando eu acrescentava alguma coisa extra, eram questões, Uhum. eram provas antigas, simulados inteligentes, enfim. Uhum. Fala um pouco mais sobre o que é isso, tipo prova antiga. Prova antiga ficou claro, mas o simulado inteligente, por exemplo, o que é? Esse é outro recurso da Aristo que monta ali com inteligência artificial, pega as questões dos temas da dificuldade, enfim, que tem a ver com uma prova que tu bota, tipo, quero fazer uma prova do clínicas. Dela monta uma prova parecida com questões de outras instituições para ficar equilibrado, parecido com a prova mesmo. É uma forma de você se preparar especificamente para a sua prova prioritária sem queimar, sem gastar as provas anteriores. E aí a gente geralmente deixa essas provas anteriores mais para próxima da sua prova de fato, e no resto do ano você fica fazendo mais simulados inteligentes. E por que você acredita que foi justamente as questões, cara, que fez com que você continuasse evoluindo? Porque eu imagino que tenha sido difícil. Questão é um negócio que às vezes é chato, você se depara com o seu erro, desmotiva, cansa. Por que você acha que foram as questões que fizeram com que você evoluísse tanto? Justamente por isso, porque é uma coisa que te marca, tipo, por que eu errei essa bobagem? Ou então, que detalhe besta que pediram, mas daí quando cai de novo, tu lembra. É simples, né? Na verdade, a explicação é muito simples. Te dói. Dói, A gente não dói lembra. muito. Dói muito, exatamente. Tô sentindo a sua dor. Já passou, mas ainda Não, tá já doendo. passou. Não, capaz, mas tem coisas que eu sei lá, não me esqueci. Cara, a gente não lembra dos traumas da nossa vida. As perdas são traumas. E as questões erradas também são mini traumas. Para algumas pessoas dói mais. Às vezes um simulado, né, cara? Tipo, você passou por isso em algum momento da preparação? Tipo, evoluiu a nota, você bateu no 80 e fez um outro simulado que chegou no, sei lá, 70, 60. Passou por isso? Não chegou a dar esse degrau tão grande, mas estava vindo crescendo, 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 e daqui a pouco, que eu fazia a prova toda semana, né? Daí veio uns 60 e poucos, nossa, mas faz parte, não é linear. É isso. E é uma disputa mental. Realmente um desafio mental você aceitar que precisa realmente fazer essas questões. Uma curiosidade, você sabe quantas questões você fez ao longo do ano inteiro? Sim, sei. Quantas? Mais de 23 mil. 23.000 questões, cara. Pô, 23 pessoal, mil. parece muita coisa, assim, é bastante, tá? É mais, inclusive, do que tá dentro das nossas metas. Se você bate as nossas metas por semana, você faz cerca de 300, 350 questões. E aí, num ano inteiro, isso dá, sei lá, aproximadamente 15.000 questões. Tá tudo aproximado, gente. Então, essas tarefas a mais, essas atividades extras que a Fernanda foi fazendo,
foram atividades que foram somando nessas questões. E, cara, isso é uma coisa que se repete ao longo de todos os casos. São alunos aqui que vêm no papo com ex-aluno e falam, eu usei muitas questões, porque elas são um estudo muito ativo. Teve algum outro tipo de estudo ativo que você usou também de forma bastante significativa ao longo desse ano? Mas as questões mesmo, lá pela metade do ano, meu pai me deu uma impressora, daí, nossa, eu meio assim, meio ambiente, mas realmente eu imprimi muita prova, imprimi muitas questões do dia, então era mais um compromisso, tipo, bah, eu gastei ali 5 folhas para imprimir as minhas 50 questões, eu vou fazer. Era mais uma coisa para me mover a fazer as minhas questões. E os flashcards? Ah, os flashcards eram mais sofridos, assim, porque realmente é muito ativo, tu tem uma pergunta aberta e tu tem que lembrar, tem uns que são mais diretos, outros que são mais longos, mas realmente eu não acrescentava flashcards extra, eu só fazia os que tinha que fazer, então E na revisão inteligente, você fazia? fazia. E você acha que ajudava? Ajudava, tipo, é mais um desafio, assim, Ajudava, mas era mais difícil, só isso. era mais difícil. Para mim era mais fácil fazer as 50 questões do que fazer os 50 flashcards, a maioria das vezes. E você tem alguma dica específica sobre como você corrigia as questões? Ou do tipo, ou você pegava todas as questões e corrigia de qualquer maneira, ou você tinha alguma técnica? Variou ao longo do ano e do tempo que eu tinha. Me fala mais sobre isso. Eu assisti as lives, daí vocês sempre falavam, tipo, maneja o teu tempo, não vai ficar um tempão corrigindo uma questão difícil, que é um titiquinho assim de assunto, vai corrigir as fáceis, vai corrigir as médias, conforme for. Então eu seguia mais ou menos isso. O que é uma questão fácil, média e difícil? Aí a plataforma também te dá as fáceis, não é da cabeça de vocês o que é fácil, é a porcentagem de pessoas que acerta a questão. Acho que era 60% de acerto para cima, fácil, entre 60 e, não sei, 30 era média, e menor que 30 difícil. É isso. O Edu gosta de fazer uma analogia com mangueira. Tipo, se você tem uma mangueira com 100 mangas, e você tem Uma que conseguir... mangueira, nossa, uma mangueira, Essa uma mangueira mangueira, um pé de manga. é um pé de manga. Não sei nem se fala mangueira, acho que fala. Tem um pé de manga, e aí tem 100 mangas. Você tem que tirar 80 mangas. Cara, qual que você vai buscar? A que tá aqui mais próxima ou a que tá lá no topo? Tá mais próxima, é muito mais fácil. A mesma coisa acontece com as questões na prova de residência. Toda questão vale um ponto. Toda. Só que tem questão que é mais fácil de acertar, questão que é mais difícil de acertar. Por que você vai fazer questão de acertar difícil? Só para você tirar onda com seus amigos e falar, não, aquela questão eu acertei. É tipo aquele plantonista que está na emergência, ele acerta um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e deixa passar Covid. Pô, não faz sentido. Estuda primeiro Covid, porque vai ter um monte. Agora, esclerose lateral amiotrófica, cara, não vai aparecer. Quando aparecer, vai aparecer uma vez. Isso acontece muito, por exemplo, com... Muito. Né? Eu lembro uma aula que eu estava dando, né, o pessoal que não sabe do aula de cardiologia, eu estava dando aula de insuficiência cardíaca. Não sei se você vai lembrar disso, Fernanda. Quando eu falei sobre critérios de Framingham, eu falei na aula, gente, isso aqui não precisa decorar. E aí um aluno comentou embaixo falando, Barreto, mas caiu na prova do SUS São Paulo no ano passado. E aí eu perguntei, e mais aonde? Porque quando eu olhei todas as questões, eu vi, cara, que tinha caído, se eu não me engano, numa prova do SES Distrito Federal em 2017, e depois caiu na prova do SUS São Paulo, acho que 2022, 2021, sei lá, não lembro. Então foram 2 casos dentro de 500 questões. Tudo bem, pode cair qualquer coisa dentro da medicina. Agora, sinceramente, qual que é a chance disso cair de novo? Muito pequena. E você tem tempo limitado. Então, assim, não dá para ficar estudando tudo. E esse é um dos grandes aprendizados dentro da metodologia ARIST, de você ter direcionamento para aquilo que tem mais chance de ser cobrado. Você tirou proveito desse direcionamento, Fernando? Com certeza. Por quê? As próprias aulas são mais enxutas, assim, acho que a aula mais longa tem 1 hora. As aulas, de modo geral, têm ali 35, 40 minutos. E realmente vocês passam aquilo que é mais cobrado, que é o que cai mais, que é aquilo que tu não pode deixar passar, não vai comer mosca. Naquela questão que todo mundo vai acertar, você tem que acertar aquela. Mas isso funciona até para os assuntos que você tipo, não andava tão bem assim, e aí você tinha uma aula
né, de menos de 1 hora, às vezes de 30 minutos, 40 minutos, e mesmo assim você conseguia acertar as questões? Daí era mais difícil. Tipo, o que eu vi no ambulatório é mais fácil de eu acertar a questão. Agora, sei lá, a prova que eu fui pior foi clínica médica. Então, para mim, era mais sofrido. Eu via que era aula de clínica na minha agenda, já ficava assim. Então, é mais difícil, mas o princípio é o mesmo. É mais difícil, concordo, né? Se, pô, por exemplo, se eu for fazer uma aula de uma prova de clínica, vai ser muito mais fácil acertar do que cirurgia. O GO, então, e já era. Agora, se era mais difícil você acertar essas questões de assuntos que eram mais complicados para você, por que você não assistia vídeos gigantescos de 2, 3, 4 horas sobre aquele assunto? E mesmo assim preferia ver os vídeos direcionados da Aristo? Eu fui direcionada justamente a me direcionar para aquilo que não dá para perder, aquilo que é essencial, aquilo que é a base. Daí, conforme eu ia fazendo questões, iam aparecendo outras coisas que eu ia, além de ver o que era, como eu via como era cobrado nas questões. Por isso é importante fazer as questões. Então você quer dizer que quando você fazia as questões, você não via só o conteúdo cru, mas você via o conteúdo aplicado, exatamente do que você precisava saber. É isso? Exatamente, tipo, a da gineco tem uma tabela de o que que tu faz com o resultado de cada citopatológico. Uma coisa é eu pegar e tentar decorar a tabela, outra coisa é ver uma questão, tipo, a mulher 34 anos, veio um ascos, o que que eu faço com isso? Tipo, é diferente. Sim, completamente diferente. Até porque tabela, estadiamento de câncer, classificação, cara, é sempre a mesma coisa. Tem uma tabela gigantesca, mas o que cai na prova de residência é esse aqui. Sim, daí na aula de 35 minutos vocês pegam e apontam, ó, aqui disso que tu tem que saber, é isso aqui, esse aqui é o que cai mais. E isso é muito bom, valoriza o nosso tempo. Maneiro. Isso é importante, cara, porque você vê que não é questão de que uma aula curta não vai ser não vai ser difícil você acertar conteúdos de temas que você manda mal. Vai ser difícil. A grande questão aqui de mudança de mentalidade é que a forma melhor, mais efetiva de resolver isso não é correndo para uma aula gigantesca, porque na aula gigantesca você tem muito mais conteúdo, só que não sobre o que você precisa saber, mas sim sobre aquilo que não cai. Você tem um monte de conteúdo para aprender um monte de coisa que você não vai usar nunca mais na vida. Pode até cair o que está nessa aula gigantesca, mas tu vai deixar de ter focado naquela coisa que quer mais. Exato, exatamente. Pode cair. Claro que pode cair tudo sempre. Só que a gente está trabalhando com probabilidade. E aí você vai. Isso, como aluno, é muito difícil, né, Fernando? Porque a gente está preocupado com tudo. O professor falou, tem que anotar. O professor falou, tem que anotar. Só que o nosso cérebro não tem uma capacidade tão gigantesca assim de processamento de dados. E a gente acaba deixando de lado alguma coisa. Se o professor fala tudo e bota importância igual em tudo, a gente, como aluno, tem que decidir o que é mais importante. Aí o Fernando escolhe uma coisa, o Barreto escolhe outra, o Eduardo escolhe outra. Qual que é a chance disso ter lógica de ser um bom estudo, cara? Não tem como. A gente precisa realmente ter uma técnica para analisar, questão por questão, quais são os conteúdos que são mais cobrados, e a gente falar, ó, aluno, foca nisso. E bota o cimento nesses tijolos com o uso das questões. Sobre isso, Fernanda, você teria alguma sugestão para as pessoas que estão na dúvida ainda se vale a pena estudar com essa metodologia? Tipo, qual que é a dica que você daria para o pessoal que ainda não entrou na Aristo e que você, porra, se tivesse recebido essa dica, você teria um início de curso muito mais tranquilo, muito mais efetivo? Mas não sei, eu acho que deu tudo certo. Se eu fosse dizer, é o que o pessoal vem perguntar para mim, tá? E aí? E eu sempre falo, tipo, a metodologia deles é muito boa, as aulas são muito boas, lógico, cada curso vai ter sua particularidade, como tudo na vida vai ter seus prós e contras, mas eu sempre vejo vocês investindo muito em tecnologia, toda vez a plataforma tá com uma coisa nova, um recurso melhor, a lista é muito acessível, tem os canais de comunicação, tem sempre alguém para responder, se não sabe a resposta, tipo, vai atrás, ali faz as questões, embaixo tem um local para tu entrar a tua dúvida, dá 48 horas alguém respondeu, não ficou claro, a pessoa vai lá e explica de outra forma. Então, realmente,
super, super recomendo aí o curso. Mas também não dá para comprar o curso e achar, tá tudo pronto, tá feito, comprei o curso, vou passar. Cara, eu estudei muito. 23 mil questões em um ano. Tipo, eu estudei muito, mas eu estudei com a metodologia Arista. E é isso aí. É isso, não é um passe de mágica. É só uma garantia de que você está estudando da forma mais produtiva possível. Sim, é um facilitador. Eu não preciso ficar pensando que será que cai mais, o que desse tanto de coisa eu preciso focar. Não, vocês estão dando tipo super mastigadinho, ó, é isso, dessa forma. Daí tu vai lá, faz as questões, fixa, vê, não, realmente é dessa forma que é cobrado. E, e é isso aí, é estudar e se tiver a oportunidade de usar o melhor material. Não sei se é esse o melhor material, mas com certeza o melhor direcionamento. Maneira. E vem cá, uma coisa, você conseguiria estudar de novo com uma metodologia tradicional? Não, nem sei como é que eu vou fazer agora na residência, como é que É. eu vou. Essa frase, cara, é a frase que a gente recebe de todos os alunos quando fazem papo com ex-aluno. Não sei como é que eu vou estudar para residência, porque não dá mais para estudar pela metodologia tradicional, porque você se dá conta que você fez uma burrada pela vida inteira. Sim, mas aí vocês dão tudo mastigadinho agora para residência livrão, sei lá que eu vou fazer. Beleza, Fernanda. Cara, quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um beijo para seus pais, mandar um beijo para a namorada, beijo para alguém? Muito obrigada a todo mundo que participou disso, com certeza. Vocês sabem quem vocês são, vocês foram muito importantes. E muito obrigada. É isso, valeu, Fernanda. Obrigado você, parabéns pelas suas conquistas. É claro que quando a gente está usando uma ferramenta que acelera a nossa evolução, isso ajuda, mas isso não exime o seu esforço, o seu desempenho, a sua força de vontade e consistência que você teve aí ao longo desses 2 anos. Claro que foi um pouco mais no último, mas no primeiro também. Fechou? Parabéns. E ao pessoal que está assistindo, continuem vendo todos os nossos conteúdos. A gente tem outros papos com ex-alunos, mas também temos podcast do Internato Residência, onde a gente ensina, propriamente dito, como que se estuda, metodologia de estudos. E é claro, você pode também entrar no nosso Instagram e se inscrever em alguma lista lá e ter alguma apresentação gratuita da plataforma. Você pode pedir isso que você consegue. Fechou? Tamo junto, Fernanda. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.